mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como feitos, filhos de Deus. Ok, queridos, nós vamos então meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Hoje com o tema A Fé Sacrificial, um tema muito interessante. Nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos estar abrindo em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos ler apenas o versículo 1. Gênesis 22, o verso 1, que diz assim a palavra. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhes respondeu: eis-me aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, que alegria poder abrir a Tua palavra, para estudá-la, para meditá-la. Nós estamos diante do Senhor, precisamos da Tua habilitação. Venha revelar o Teu Filho Jesus Cristo em nós, aquele que se fez carne, aquele que cumpriu toda a lei, todos os mandamentos, e depois de cumprir tudo isso, Ele foi para a cruz, para tirar o nosso pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, meu Pai, por esta dádiva, por nos dar este presente, o Senhor Jesus Cristo, para morrer numa cruz, mas também nos levar a morrer em seu corpo lá naquela cruz, para que pudéssemos ganhar a sua vida pela ressurreição. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor conduz todas as almas que nos ouvem nesta manhã a Cristo, para que então elas sejam regeneradas, sejam edificadas e o nome de teu Filho Jesus seja glorificado. Pois é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amados, então nós vamos entender aqui esta fé sacrificial a partir da vida de Abraão. Agora, se você de fato não é um filho de Deus, você não vai crer naquilo que eu vou estar dizendo e você não irá compreender. Você não vai compreender absolutamente nada. Precisamos primeiro de ter uma visão espiritual da pessoa e da obra de Cristo. De tudo aquilo que Cristo é e de tudo aquilo que Ele fez lá na cruz em benefício de cada um de nós. Jesus, Ele morreu numa cruz, mas na mesma cruz, no seu corpo, nós fomos atraídos, como diz as Escrituras Sagradas, e lá na cruz, no seu corpo, nós fomos crucificados com Ele. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então lá naquela cruz, o Senhor Jesus nos substituiu, mas também nos incluiu pela fé no seu corpo, onde ali nós morremos para o pecado. Então o pecado naquela cruz, ele foi removido de nós. Então, uma vez que o pecado foi removido, o Espírito Santo, ele vem habitar no coração de todos aqueles que tiveram esta linda experiência de morte com Cristo e de ressurreição juntamente com Cristo. Porque da mesma forma que fomos crucificados com Cristo, nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo. A palavra de Deus nos traz esta informação em Efésios, capítulo 2, verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, aleluia, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meus queridos, agora nós temos a fé. Deus, Ele repartiu a fé a cada um de nós. Agora, o que é bastante triste, que deixa o nosso coração um pouco triste, é que esta fé, meus irmãos, ela não é de todos. Esta fé que nós temos em Cristo, a Bíblia diz que a fé, ela não é de todos. Nem todos vai ter esta fé, porque eles de fato não creem lá naquela cruz que morreram e ressuscitaram juntamente com Cristo. Então, fé, o que é fé?
Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ok? Então, é importante nós sabermos que Jesus, Ele é a nossa fé. Ele é o autor e consumador da fé. É Jesus. Está me entendendo aqui? Então, Ele nos levou a morrer no seu corpo lá naquela cruz, nos deu uma nova vida. Então, quando a Bíblia diz que a fé não é de todos, é porque nem todos irão crer nessa palavra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 2, a Bíblia diz que a fé não é de todos. Lá está escrito assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Nós sabemos que Jesus morreu por todos, nós sabemos que todo aquele que nele crê será salvo, crê que foi crucificado com Cristo, que foi morto com ele na mesma cruz no seu corpo santo e ressuscitou. Então, somente aquela pessoa que creu nesta verdade da palavra é que tem a vida de Cristo. O que uma pessoa precisa de fazer para ter a vida de Cristo? Simplesmente ela tem que crer que ela está crucificada com Cristo. E se ela está crucificada com Cristo, ela morreu. E se ela morreu, o texto da Bíblia diz que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma vida substituída. Crucificou o nosso eu, mas deu a sua vida. E a vida de Cristo em nós é uma vida de fé. A fé provada, ela está morta para a dúvida, ela está surda para o desânimo, e ela está cega para as impossibilidades. Olha, meu querido ouvinte, você pode fazer muita coisa sem fé, mas nada que agrada a Deus. Por quê? Porque, segundo Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas fazem muitas coisas em nome de Deus e para Deus, mas sem fé. Então, como eu já disse aqui, nós podemos fazer isto ou aquilo, bastante coisas, tudo isso sem fé. Mas nada disso que nós fazemos vai agradar ao nosso Pai. Porque o que agrada a Deus é uma vida de fé. É a vida do Filho habitando em nós, crescendo em nós, multiplicando em nós. E esta fé em nós tem que ser provada. Fé é você crer naquilo que você não vê. E a recompensa daquilo que você crê, a recompensa dessa fé, é que você verá aquilo que crê. Agora, muitas pessoas para crer têm que ver. Ver tantos milagres, ver tantas expelição de demônios. Então elas, por causa disso, crê. Mas isso não é fé. Fé não é evidência. Se você está vendo, você não precisa de fé. Agora, Jesus disse para Maria e Marta, lá no Evangelho de João, capítulo 11, se creres, verás a glória de Deus. Agora as pessoas, para crer, elas precisam de ver. Então, por isso que hoje as nossas igrejas estão cheias de evangélicos, mas vazios do evangelho. Irmãos, Abraão, em seu primeiro chamado, lá em Ur, ele saiu, mas ele não conhecia o seu destino, mas ele conhecia quem o chamou, quem o acompanhava. Agora, queridos, você que me escuta, você tem praticado o que você crê? Olha, algum tempo atrás, nós estudamos aqui sobre o caminho, sobre Cristo, onde nós tratamos sobre o nosso negar-se e tomar a cruz e seguir a Jesus. Então hoje, com a ajuda do Senhor, eu quero aqui, junto com todos vocês, analisar este caminho, focando a vida de fé de Abraão, de onde nós vamos entender sobre a fé sacrificial, e esta fé sacrificial é a fé verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque é uma fé que já foi provada. Abraão, em todos os detalhes essenciais, ele é como eu e como você. É a história de um homem que ele atendeu ao chamado de Deus para deixar o seu país e seguir a direção apontada por seu Deus para chegar a um lugar o qual não tinha nenhum conhecimento. Então, Abraão é para mim, para você, para todos nós, o protótipo da pessoa de fé. Não fé
como doutrina a ser ensinada e aprendida, mas certa maneira de se encontrar na verdade que ela ultrapassa a capacidade, que tem a razão de compreender as coisas plenamente. Porque seria o fim reduzir a fé a uma explicação, meus irmãos. Ninguém consegue explicar a fé, porque a fé ela é infinita, porque Jesus ela é infinito. Então, primeiro, para nós entendermos sobre a fé, temos que saber o que é a fé. Se alguém perguntar para você, o que é fé? A gente percebe que nesses dias, tantas e tantas pessoas, elas afirmam que têm uma grande fé. Mas quando nós perguntamos para ela o que é fé, elas não sabem responder, não sabem o que significa fé. Então, se alguém perguntar para você o que é fé, você pode obter a resposta lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que ele vai dizer para nós o que é fé. A palavra de Deus vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então aqui começa dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam, e também é a convicção de fatos que se não veem. Então fé é nós crer nos fatos da palavra de Deus. Porque quanto maior for a sua crença em seu objetivo, você pode ter certeza de uma coisa: mais depressa você os conquistará. Agora, qual é o seu objetivo com relação a Cristo? Irmãos, fé. Confiar significa recorrer aos recursos inesgotáveis de Deus. Porque quando nós colocamos a fé na palavra de Deus, a nossa fé, ela se torna uma fé muito grande. E a fé, meus irmãos, a fé nele, ela não admite, ela não aceita impossibilidades. Por quê? Porque no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, nós temos ali uma coisa maravilhosa que a fé nos leva a crer neste fato. Olha só, Lucas 1:37, a Bíblia diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Entenda uma coisa, querido amigo e querido irmão. Tudo aquilo que Deus disse na sua palavra, Ele cumpre. Porque o dia que Deus deixar de cumprir a sua palavra, Ele deixa de ser Deus. E Ele é um Deus de palavra. Porque para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1, verso 37. Então, se Ele disse na sua palavra que em tudo aquilo que está escrito, Ele cumpre, nada é impossível para Ele. Então, meus irmãos, nós estamos tratando aqui com um Deus Pai, que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então é importante que nós saibamos disso e colocamos a nossa crença nele. Nós não podemos aqui ser duvidosos. Amados, eu sei que você sabe, e muitas pessoas também já têm interesse desse assunto, que a história de Abraão, já desde o começo, estabelece um princípio, uma atmosfera que nos ajuda a compreender que nesse caminho que trilhamos, o dever não é a coisa mais importante. Embora haja deveres a cumprir na nossa vida. Nós somos pessoas responsáveis. Agora, nem nosso futuro é a coisa mais importante. Embora o nosso futuro esteja incluído nesta viagem. A história de Abraão é uma história sobre o caminho da fé. Então, quando damos o nosso melhor e aproveitar ao máximo as oportunidades, são questões periféricas, não aponto aí, não é o ponto central da história. É por isso que o caminho da fé, ele exige repetidas provas, para quê? Para que possamos então discernir se nós estamos lidando com Deus vivo
ou com alguma fantasia ou ilusão que preparamos num cozido aí de cobiça e ira, de inveja e preguiça, de orgulho e avareza. Amados, uma fé que não é provada, muitas vezes ela é reduzida a um sentimento, a uma fantasia, uma ilusão ou disposição, ou seja, um tipo de desejo elevado, uma inclinação indistinguível aí de um capricho e facilmente dissipada por uma rajada de vento ou pela distração de um rosto bonito. Quantas e quantas pessoas têm abandonado o cristianismo por um rostinho bonito, por um namorado, por uma namorada? Quantas e quantas pessoas fazem isso? Mas, queridos, o Espírito Santo já nos disse na sua palavra que isto ocorreria, que isto aconteceria. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai trazer a seguinte declaração. 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é uma perversão que conduz ao mal, depois de uma aparente conversão. As pessoas que tiveram uma aparente conversão, elas se afastam, elas se apostatam da fé. Apostatar da fé é você virar as costas para a fé e voltar aos rudimentos que você tinha antes. E quantas pessoas estão vivendo desse tipo? Agora, o que as espera pode ter certeza, é o inferno. Misericórdia. Porque deixa o Senhor, deixa de ouvir a palavra da verdade, e nós começamos a ouvir doutrinas, regras, mandamentos de homens, e nós perdemos o nosso foco central, que é Cristo. Por quê? Por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O que seria este ensino de demônios? Ensino de demônios é todo aquele ensino que anula a centralidade da pessoa e da obra de Cristo lá naquela cruz. Lembra quando Jesus Cristo disse para Pedro, lá em Mateus 16, arreda de mim, Satanás? Por que Jesus Cristo disse aquilo? Porque Jesus, ele havia falado que ele iria para Jerusalém, que ele iria sofrer ali muitas afrontas dos principais sacerdotes, que ele iria ser crucificado, iria ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Aí o que Pedro fez? O que Pedro falou? Então Pedro chamou Jesus Cristo à parte e começou a reprovar, dizendo: Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Isso aí de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse o seguinte: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então, por que Jesus Cristo disse para Pedro, arreda, Satanás? Porque Pedro queria desviar o Senhor da cruz. Para a cruz não, Senhor. Então, é ensino de demônios, porque por detrás dessas palavras, e nós estamos percebendo hoje que as pessoas não querem o evangelho da cruz, não querem esta mensagem transformadora, este poder que liberta, esta verdade que regenera, esta verdade que nos dá Cristo. As pessoas não querem mais. As pessoas querem religião, aquilo que eu posso fazer. Então, e eu tenho que fazer uma série de coisas para merecer a Cristo, a Deus. Não é nada disso. Deus nos fez agradáveis a si em Cristo, no amado. Então, amados, infelizmente, muitas pessoas estão voltando as costas para a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Amado, se você quer fugir de Deus, saiba de uma coisa: o diabo lhe empresta tanto as esporas como o cavalo. Se você quer fugir de Deus, pode contar com o diabo. Ele está emprestando para você a espora e também o cavalo. Tá certo? E quantas pessoas
têm apostatado da fé. Por quê? Porque eu estou namorando, então é mais agradável ficar com o seu namorado. Vai os dois para o inferno. Porque, queridos, Deus nos dá para nós a semana inteirinha. E domingo, que é um dia de nós adorarmos ao Senhor em verdade e em espírito em verdade, para nós cantarmos louvores a Ele, para nós aprendermos a sua palavra. E tem uns crentes aí de meia sola, os crentes mequetrefe, né? Que tem um conhecimento superficial da verdade, mas que nunca creram na sua morte e ressurreição com Cristo. Ainda que ouviram muitas vezes essa verdade, mas estão se afastando. Por quê? Olha, Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E tem muitas pessoas aí que vendem ou que se entregam a princípios pecaminosos, a fornicação, em adultérios. Isso lhe afasta de Cristo. Então, a tua fé não é aprovada. Você sempre foi um crente iludido, um crente bobão. Então, quando a coisa começa a apertar, você vai correr para Deus. Mas aí, querido, sabe qual que é a palavra que Deus tem para você nessa oportunidade? Você que faz aquilo que você quer, vive do jeito que você quer, e depois você chega, oh Senhor, preciso de Ti. Dá uma olhada naquele texto lá de Jeremias, capítulo 7, do versículo... Eu vou ler para vocês aqui, Jeremias 7, de 8 até 10, que diz assim: Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes, e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Irmãos, a coisa é muito séria. A coisa é mais séria do que nós imaginamos. Irmãos, a prova da fé, ela implica contínuo aguçamento e livramentos graciosos em relação às ilusões do diabo. E a prova, você pode ter certeza, ela é realizada por meio do sacrifício. Sacrifício que na vida de fé de Abraão encontra sua mais plena demonstração no ato de amarrar o seu filho Isaque lá no Monte Moriá. Em Gênesis capítulo 22, o versículo 9, a Bíblia diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abrão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Querido, preste bem atenção aqui. Tudo aquilo que passa pelo altar pode ser guardado em nossa tenda. Agora, se tudo aquilo que recebemos de Deus não passar pelo altar, pode nos corromper. Pode nos corromper. Altar, no Antigo Testamento, é uma figura da cruz, no Novo Testamento. Então, amados, lá no livro de Romanos, capítulo 4, queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura da palavra. Romanos, capítulo 4, o verso 11, a Bíblia vai dizer assim. Olha que interessante. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, amados, ele é pai dos que geraram. Então, amados, a vida de fé de Abraão é uma vida de fé sacrificial. E a fé sacrificial, ou seja, a fé que é acompanhada da obra, da prática, ela desmascara a fantasia espiritual e mostra que muitos estão vivendo uma vida de fachada religiosa.
Você que me escuta nesta manhã, você tem certeza que já creu em seu novo nascimento em Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Olha, tem muitos crentes que estão aí 30 anos na igreja e se morrer hoje, vai direto para o inferno. Por quê? Porque nunca creu em seu novo nascimento em Cristo. E novo nascimento em Cristo é Cristo, quando ele foi crucificado, quando ele foi levantado da terra na cruz, ele nos atraiu a si. Ele colocou eu e você, todo pecador que creu neste fato, no seu corpo. E Jesus morreu. Mas nós estávamos em Jesus Cristo, incluídos nele. Ele morreu e eu também morri. E a Bíblia fala de uma forma tão clara lá em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Você já creu na sua morte com Cristo? Se você não creu, queridos, você está iludido, você está enganado. A tua experiência de regeneração não é a verdadeira. Por que não é a verdadeira? Porque ela não condiz com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem está justificado é aquele que morreu. Romanos 6,7. Quem morreu, justificado está do pecado. E o versículo 8 fala de Romanos 6. Ora, se já morremos com Cristo, nós morremos com Cristo, amado. Por isso que esta fé, quando cremos nessa verdade, ela se torna para nós uma fé sacrificial. E o sacrifício lança fora toda a ilusão, por mais falsamente piedosa que seja, que tenha sido engendrada pelo diabo. O sacrifício, ele arranca fora o olho avarento. O sacrifício, ele corta fora a mão ávida. E o sacrifício é uma prontidão em interromper o que quer que estejamos fazendo para construir um altar, amarrar o que quer que, por acaso, estejamos carregando conosco no momento e colocá-lo sobre o altar e ver o que Deus deseja fazer com esse nosso bem. Por isso que, lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 2, está escrito assim. Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, irmãos, Abraão aqui, ele alcançou a maturidade espiritual. Isso aqui é muito importante. Então, amados, o caminho da fé não serve aí as nossas fantasias, não serve as nossas ilusões ou as nossas ambições. Sabe por quê? A fé não é o caminho para Deus segundo as nossas estipulações. É o caminho de Deus a nós, segundo o que Ele determina em Sua palavra. Por isso que um passeio de 3 dias no Moriá, ele põe a descoberto a banalidade de toda essa fé que é falsificada, enganosa. É no Monte Moriá que nós aceitamos e adoramos a um Deus que ultrapassa o nosso entendimento. Ele ultrapassa. É maravilhoso, irmãos. Nós precisamos de ter esta fé fundamentada em Cristo Jesus. E interessante que o primeiro verbo da história de Abraão é vá. Lembra em Gênesis 12, verso 1? Quando Deus ali chamou Abraão? Que texto lindo lá, meus irmãos. Um texto que a gente tem que decorá-lo, trazer sempre na nossa mente, porque ele é precioso. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, que a Bíblia diz assim: olha, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus disse para Abraão: Abraão, você vá. Deixa teu pai, tua mãe, deixa teus familiares, e o que eu tenho para você é: vá para a terra que eu te mostrarei. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Agora, a fé de Abraão, ela ganha expressão quando ele embarca numa viagem. Ele partiu sem saber para onde ia, e ele chegou. Está me entendendo, irmãos? Então,
Quando Abraão ele teve ali no seu coração bem claro o que é uma vida de altar, e altar no Antigo Testamento é uma figura da cruz. Então Abraão teve ali a revelação da cruz no seu coração, uma vida de entrega, uma vida de cruz. Aí sim ele pôde experimentar o que significa uma vida de abandono. Aliás, meus irmãos, os hábitos de abandono eles passaram a estar profundamente arraigados, enraizados em Abraão. E podemos ter toda certeza de que, quando nós tomamos a cruz de uma maneira experiencial e não teórica, nós também abandonaremos as ilusões mundanas para seguirmos o Cordeiro de Deus para onde quer que ele vá. Olha, você que está me ouvindo nessa oportunidade, você já imaginou que o que nos causa peso somos nós mesmos? Quando Abraão ele entendeu que era uma vida de altar, uma vida de cruz, ele percebeu o quão bom era deixar tudo aquilo onde ele estava ali enraizado, arraigado, o seu eu. Ele deixou Ur e também Harã, e deixou Siquém e Betel, deixou o Egito, Gerar, deixou Berzeba. Vemos que Abraão deixou e foi deixou tudo. Então ele pôde seguir o Senhor. Irmãos, mas cada partida era uma forma de tomar o eu mais leve. Era uma purificação mais profunda de tudo aquilo que prendia Abraão. Então, este aqui era o trabalhar da cruz na vida de Abraão, para levá-lo à maturidade espiritual. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz assim: sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Abraão com 99 anos: Abraão, anda na minha presença, e a minha presença em ti lhe fará de você um homem perfeito. Querido, você se acha um homem ou uma mulher perfeita, maduro e madura? Olha, nesse texto aqui nós vemos que o propósito de Deus para Abraão era levá-lo a um amadurecimento espiritual, e para isso ele operou em Abraão o trabalhar da cruz, vida de altar. Então, a cruz nos leva sempre a perder alguma coisa, mas cada coisa que nós perdemos, aquilo que Cristo nos leva em nossa vida à morte, ele se coloca no mesmo lugar. Então, a cada perda da vida do eu de Abraão, Deus seguramente substituía por uma vida de recepção. Recepção das promessas, recepção das alianças, recepção dos 3 estrangeiros, recepção de Isaac, recepção da circuncisão, recepção do carneiro no arbusto. Irmãos, a vida de Abraão, ela foi transformada numa vida de abandono à soberania do eu. E ela abraça a soberania divina. Está me entendendo, meu querido? Então, no processo de deixar para trás, Abraão ele tornou-se mais, percebendo aos poucos, mais de forma segura, que a renúncia é um pré-requisito da realização, que abrir mão daquela voluntariosa, ferrenha, abria caminho para uma vida mais elevada, em que reina a vontade de Deus, a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Abraão é uma fé que agrada a Deus. Lá no livro de Hebreus, onde fala ali dos heróis da fé, temos ali os irmãos que pertencem às galerias da fé. Mas no capítulo 12, verso 28, nós temos uma declaração muito importante que diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Como? Pela fé. Como que nós podemos servir a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que nós recebemos
um reino inabalável. Este mundo, o reino dos homens, é um reino que pode ser abalado. Os Estados Unidos achava que eles jamais seriam atacados. Eles eram um povo que se consideravam tão fortes, impenetrável, mas 11 de setembro, algum tempo atrás, as Torres Gêmeas caíram por terra, né? E eles se consideravam tão fortes. Então aquele reino deles era ali, a Torres Gêmeas, era o central do comércio mundial. Caiu por terra. Então eles não são tão fortes assim. Porque o reino dos homens são reinos que podem ser abalados. Mas o reino de Cristo, este reino é inabalável. Por isso que Hebreus 12, 28 diz assim: por isso, recebendo nós. Para receber este reino você não tem que fazer nada. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E servir a Deus de modo agradável somente pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é viver de modo agradável, é viver pela fé. Isso é maravilhoso, irmãos. Tremendamente maravilhoso, essa expressão maravilhosa. Queridos, guarde bem isto aqui. Entenda que a fé, ela não se aprende copiando. Ela não é por imitação, não por dominar alguns macetes da fé. Eu e você, todos, nós somos originais quando nós vivemos pela fé. Somente pela fé, né? E a palavra fala que o justo viver pela fé. E tem muitos crentes aí querendo viver pelo sentimento. Pelo sentimento. Agora, quando nós estamos neste caminho, viajando pelo caminho de Abraão, acontece isto. A palavra sacrifício, aos poucos, ela deixa de ser um lamento azedo de ressentimentos e passa a ser um abraço forte de afirmação. Lá, aquele monte, o Monte Moriá, viria trazer a Abraão a sua mais significativa experiência de Deus. Por quê? Porque lá no Monte Moriá, Abraão, ele esvaziou-se suficientemente de Abraão para receber o todo da salvação, a fé. Lembra de Gênesis capítulo 15, verso 6? Lá está escrito assim, Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Ele creu, mas creu no Senhor. Então isso aqui foi imputado, foi colocado sobre ele para a justiça. Por isso, meus queridos, que a fé verdadeira, ela é uma fé sacrificial. Porque essa fé é o único meio pelo qual se amadurece a vida de fé. De degrau em degrau, esta vida sacrificial é um altar aqui, um altar ali. Isso passa a permear cada detalhe do nosso viver, da nossa paternidade, do nosso casamento, amizade, trabalho, etc. Irmãos, lembre-se que Abraão não se tornou nosso exemplo de fé porque alguém lhe explicou o que era fé, mas empenhando-se em toda uma vida de viagem, neste caminho, uma vida na estrada diariamente, deixando algo para trás que era ali o seu próprio eu, e ingressando em algo novo, que era a soberania divina. Assim também foi a vida do apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Está vendo? O mesmo exemplo na vida do apóstolo Paulo foi de Abraão. O mesmo exemplo na vida de Abraão foi na vida do apóstolo Paulo. Porque quando Abraão saiu lá da sua terra, da sua parentela, ele começou a deixar muitas coisas para trás. Ele avançou para o propósito de Deus. O apóstolo Paulo também ele está dizendo aqui, olha, uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Por isso que a prova do Moriá, ela está entrelaçada numa vida de obediência e desobediência, uma vida de fé e incredulidade, uma vida de viagem horizontal e oração vertical. O que isso significa? Que o visível e o invisível, eles estão assim como que inseparavelmente entrelaçados numa malha a que nós chamamos fé. Crendo obedientemente na voz, aquela voz com V maiúsculo, na presença, na voz de Deus e na sua presença. Então, amados, eu e você, nós precisamos verificar se a prova de Moriá, nas questões relacionadas a Deus e a alma, ela consiste na seguinte questão: nós estamos usando a Deus ou estamos deixando Deus nos usar? Porque tem muitos crentes que gostam de usar a Deus, mas não deixa Deus os usá-lo. E para Deus usar uma pessoa, Deus tem que trabalhar na vida da pessoa. Trabalhar para Deus não significa que temos que fazer algo para Ele. Trabalhar para Deus significa que Deus tem que trabalhar em nós, nos preparar. Agora, nós somos muito tentados a coisas de colocar Deus à prova. Nós gostamos de colocar Deus à prova, mas não é isso. Porque a tentação aqui, irmãos, é pensar que Deus existe para nos servir. A tentação é você se aproximar de Deus como uma loja na qual o evangelho é uma mercadoria. Queridos irmãos, a nossa fé, a fé do mundo todo precisa ser provada. Precisa ser provada. Por isso que 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, a Bíblia está dizendo assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6 e 7. Está vendo, irmãos? A nossa fé, para ser preciosa, nós primeiro, como diz o texto aqui, de 1 Pedro 1, 6, 7, nós vamos ser contristados. De onde que vem a nossa contristação? Por várias provações que temos que enfrentar. Provações significa que vamos passar por elas, por provas, para que a nossa fé, o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, esta fé vai redundar em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a nossa fé precisa ser provada. Tem que ser provada. Um aluno, para ser provado ou reprovado, ele tem que passar por uma prova. Está me entendendo? Então, queridos, nós somos excessivamente desonestos em tramar aí formas de falsear as informações para documentar as provas que apoiam as nossas ilusões. Nós somos craques nisso. Quando nós examinamos a ficha de antecedentes de sacerdotes e templos, pastores e igrejas, missionários e missões, fica evidente que a religião, em todas as suas formas, incluindo destacadamente o cristianismo, é um perpétuo espaço de reprodução da violência, do abuso, da superstição, da guerra, da discriminação, da tirania, do orgulho. A religião e a espiritualidade são um poço sem fundo, gerando ilusão, engano e opressão. Então, prova neles, para ver se de fato eles estão aí, se tem esta fé preciosa. Deus provou a fé de Abraão em cada etapa da sua vida. Por isso que viver pela fé, melhor ainda, levar uma vida de fé significa ser provado. Significa ser provado. Né? A fé de Abraão, nós vemos que ela nem sempre sobreviveu à prova. Por quê? A sua fé não passou no teste do Egito. A fé de Abraão não passou lá no teste em Gerar. Não passou no teste com Agar.
a fé que não passou pela prova, ainda que tenha a aparência de fé, a textura de fé, a linguagem da fé, talvez não passe de uma racionalização de desejo ou uma ilusão de adolescência, um sonho, um engano satânico ou uma forma de disfarçar a soberania do eu, do nosso eu. Porque o nosso eu, ele sabe ser soberano, não é assim? Ele resiste a Deus. Então, irmãos, prova neles. Vamos dar uma olhada aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você está preparado para isso? Para que a sua fé seja provada pelo amor do Senhor? Abraão, ele passou pela prova final lá, mas ele foi reprovado em muitas provas. Abraão, ele foi reprovado em inúmeras provas, né? Igual eu já disse para vocês aqui, né? Ele não passou lá no teste do Egito. Deus disse para ele não ir para o Egito. Ele desceu para o Egito. Ele não passou lá no teste em Gerar. Também foi reprovado com Agar, porque Deus havia prometido para ele um filho, que seria ele com a Sara, sua esposa. Mas ele aceitou ali a sugestão de Sara para ter um filho com Agar, Ismael. E aquelas brigas que tem lá, hoje em Israel, lá no Egito, é tudo por causa que ele não creu naquilo que Deus havia prometido. Então, ele foi reprovado em muitas partes da fé, né? Então, aquilo que não passou para a prova, ainda que tenha aparência de fé, textura de fé, linguagem de fé, talvez não passa só de um pensamento bobo que nós temos, mas a nossa fé tem que ser provada, irmãos. Então, amados, ser fiel até a morte. Fiel a quê e em quê? A palavra dele. Aí, quando somos fiéis à palavra, mas muitos são fiéis à denominação, são fiéis muitas vezes até ao próprio pastor da igreja, mas não é fiel a Cristo, não é fiel à palavra de Cristo. Irmãos, a vida ela não faz perguntas às quais a fé ela não possa responder. E esta fé, ela sustenta-nos, e Deus sustenta a nossa fé. Muito interessante, né? Por isso que a fé provada, ela amortece o coração do crente para as coisas deste mundo. A fé provada, essa fé provada, ela torna invisível as coisas visíveis e ausentes as coisas presentes, e faz com que as coisas que estão muito longe fiquem bem perto da alma. Irmãos, a fé é uma planta que pode crescer na sombra, uma graça que pode encontrar o caminho do céu em uma noite escura. Esta é aquela fé provada, aquela fé que vai nos levar a Deus, porque esta fé é o próprio Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé, como diz Hebreus capítulo 12, né? Mas, irmãos, e esta fé nos leva até Deus. 1 Pedro 3,18, a Bíblia diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo, Ele morreu, mas levou eu e você a morrer nele. Ele crucificou a nossa velha vida, crucificou a nossa natureza perversa e pecaminosa, lá naquela cruz. E eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo, que é Cristo, morreu pelos injustos, que somos nós. Para quê? Para levar eu e você até Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Que Deus, pela sua graça, revele esta verdade aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de teu Filho Jesus, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, meditando na tua palavra, sobre este assunto tão imprescindível, a vida de fé. Obrigado, Pai, porque Cristo, Ele é a nossa fé. Então, venha formar o teu Filho em nós, que Ele cresça para que nós possamos diminuir. E quanto mais Cristo vai crescer em nós, mais a nossa fé vai aumentar. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Esta fé que nos santifica, esta fé que nos salva. Obrigado, meu Pai, por tão grande salvação.
realizada lá naquela cruz em favor de toda a humanidade. Todos pecaram, mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele atraiu a todos e nos levou a morrer. E ele se tornou a nossa própria vida. Obrigado, Pai, por essa tão grande salvação. Obrigado pelo Senhor Jesus, que ele é manso e humilde de coração. E nele nós podemos descansar a nossa alma. Ó Pai, conduz todas aquelas pessoas que nos ouviram nessa oportunidade até o teu Filho Jesus Cristo, para que ele as receba e as regenere. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, chegamos ao final da mensagem da cruz, mas amanhã, a partir das 8 horas, se Deus permitir, nós aqui estaremos para meditar na palavra. Olha, você pode ligar para nós, o nosso telefone é o DDD, é o 017 3215 7508, para quem mora fora do nosso estado, fora aqui da cidade de São José do Rio Preto. É o 017 3215 7508. Para você que mora aqui em São José do Rio Preto, só ligar 3215 7508. Você estará falando direto comigo. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215 7508. Repetindo, 3215 7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.